Ora viva, saudações, saudações e saudações aí em casa. Sinta-se cumprimentado. Aqui é Tomás Castilho Urbano, juntamente. Saudações aí, aqui é Augusto Chicamice, sempre uma elevada hora estar aqui invadir a sua casa para vídeos interessantes, visto que nós aqui temos dado muitas sugestões, também muitos comentários a respeito do Brasil, reagir muitos vídeos também brasileiros. Então hoje nós queremos também dar este react aqui de um vídeo brasileiro que conta a história deste país, não é isso, Tomás? Afirmativa, vemos de contar a história do Brasil. Talvez você que mora lá em Brasil não sabe ainda qual é a história do seu país, mas Exato. hoje fique pronto para ouvir. Não saia daí, fique ligado, mano, porque a gente vai mostrar para você a história do Brasil. Vamos fazer um react. Exatamente. Uma reação deste vídeo, a história do Brasil. Esse vídeo também nós vamos aprender muito, né? Com E certeza. queria realçar que este vídeo que nós vamos reagir aqui pertence ao canal DGP, assim que é Mundo. Então, vai estar lá no link na descrição para vocês poderem conferir lá o vídeo original. Vamos a isto. Vamos ver. A história do Brasil. A história do Brasil começa há muito tempo atrás, quando os primeiros humanos chegaram ao continente americano. Entre mil... Por aqui ou por aqui. E acabaram Esse ano se aí, galera. dividindo em vários grupos. Antes da chegada dos portugueses, o território do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de... Português. Sim, ele chamou de Ilha Porém, depois Veracruz. de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Olha. Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, Uau. que era Sabe, muito essa apreciado história- na Europa. Olha isso. Apesar de ter Muita tanto informação, muita Com informação certeza, aí. com certeza. os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em Em 1530 os portugueses Alguns começaram a habitantes de mudar-se Portugal para o e Espanha Brasil. queriam dividir algumas Vai. terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo Uau. inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil já agora. e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a Conhecido plantação como da ouro branco. cana-de-açúcar. Porém, alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os Ora, primeiros vi. Começaram a chamar nós africanos, escravos negros. a trabalhar Plantações nas começaram com os africanos. Durante Sim. o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio, aconteceu algumas revoltas dos Francês, portugueses, queriam e já alguns começar a pegar. desentendimentos entre Portugal e Espanha. Desentendimento Em entre 1580, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o Da rei Espanha, da sim. Espanha, e isso foi até 1640. 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, Bandeirante. que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses A Holanda também veio para o Brasil. Nordeste e ficaram Sim. lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se Insurreição separado pernambucana. da Espanha. Foram E isso expulsos gera a crise os do holandeses com açúcar, os já que os portugueses. holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em Opa, outro lugar. viram pegar a plantação, foram... Foram por também lá na Holanda. Ouro na região Ei, de Minas Gerais. ouro. E Minas começa Gerais, assim o com ciclo do certeza. ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras Ei, pessoas houve da de novo uma população, revolta. e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas Ei de pá, todas as descoberta de partes, ouro e logo se em tornou Minas a Gerais região atraíram mais várias partes. Minas Gerais tinha Tinha muito ouro, Minas Gerais. coroa Por isso tem portuguesa queria são seus Minas 20%. Gerais, com certeza. ou então era derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi Ele muito foi agitado no condenado. Brasil. Várias revoltas, conspirações, desentendimentos. Em suma, muitas entre guerras no índios, século XVIII no Brasil. de sempre. Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por
mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: e se eu não quiser? Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil. 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil. Isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando o porto brasileiro começou já a fazer negócios. Várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vida da família real mudou tipo, o rosto do aconteceu, país, tipo, eles estão se mudaram quase. Várias lojas, tipo uma teatros, desse jeito, se mudavam de Portugal para o Brasil porque as condições lá já não eram favoráveis. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana, onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Pernambuco mostrou-se jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil e exigem a volta do rei para Portugal. Quer dizer que o rei vivia já no Brasil, em vez de viver em Portugal. Porém, os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria já não quero voltar no seu país. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Meses depois, o Brasil ficou independente já. 1822. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três. Qual é esse quarto poder? Se você souber, deixa nos comentários. Um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal. Então Pedro I acaba abdicando ao trono e isso era de esperar, já tinha que fazer isso, tinha que... segundo de apenas 5 anos como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda. Então nesta época o Brasil é governado por várias regências. Durante o período de regência, mais revoluções e movimentos surgem, além da Guerra dos Farrapos, que acabou gerando a República Rio-Grandense e a República Juliana. Essa última não durou muito, já a Rio-Grandense só voltou a ser parte do Brasil quase 10 anos depois. Eu nem sabia que isso existia, essa outra república. Em 1840, Dom Pedro se torna o imperador do Brasil. Neste período, o café já era o principal produto produzido no Brasil. Sua economia se estabilizou e cresceu bastante. Durante esse período foram criadas também grandes linhas ferroviárias e, como é de costume, aconteceu várias coisas. Porém, a mais marcante delas foi a Guerra do Paraguai, que foi o maior conflito armado da América do Sul. E depois de mais de 5 anos de guerra... Também naquela época existiam várias guerras quase em todo o mundo. Porém, essa guerra... Brasil e seus aliados, depois de um bom tempo na guerra, acabam ganhando. Desprezado pelo Império. Além disso, perto do fim do Império, foi assinado a Lei Áurea, lei essa que liberava os escravos.
Porém, muitos donos de escravos não ficaram muito felizes. Claro, se com eles isso. ganhavam dinheiro com queriam isso, com ser escravos. indenizados pelo governo e ficaram contra o império também. Com o fim da escravidão começou também um período de grande imigração para o Brasil, já que o Brasil precisava de trabalhadores. Em 1889 acontece o golpe de Estado que deu fim ao Império e início à República do Brasil, ato também conhecido como Proclamação da República. Essa foi nossa primeira bandeira Eu não sabia republicana, bem Tipo, original, por é sinal. bastante tipo Estados Porém, Unidos. ela foi usada por apenas 4 dias, até ser substituída pela versão que Olha aí a conhecemos. ordem. O período Ordem e republicano progresso. é dividido em basicamente 5. Brasil República. República Velha. Os primeiros anos da República foram bem instáveis. O Brasil passou de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. Império do Sem Brasil muito apoio para Estados popular, Unidos do houve Brasil. alguns conflitos. Os primeiros anos foram de um governo militar até virar uma democracia. Acontece a Revolução Acreana, onde o Acre declara a independência da Bolívia e se junta ao Brasil, além de outros conflitos. O Brasil também fez uma pequena participação na Primeira Guerra Mundial. A época entre 1889 e 1930 foi conhecido como política do café com leite. Os presidentes eleitos ficavam mudando entre paulistas e mineiros. Até que nas eleições de 30 acabou sendo Getúlio Vargas versus Júlio Prestes. Getúlio Quem Vargas, ganhou? Júlio Prestes. Ah, essa eu sei, foi o Ah, Getúlio claro. Vargas, claro. Não, na verdade foi o Júlio Prestes. Porém, na Revolução de 30, acabaram tirando o presidente Washington do poder e mais um golpe de Estado. mais um Júlio golpe de Prestes Estado. nem chegou ao poder e quem foi colocado para ser o presidente foi Getúlio Vargas, dando assim fim na República Velha e início à Era Vargas, que duraria 15 anos. Até Lembrando que 1945. apesar de ter ficado no poder por 15 anos, ele 15 só é anos considerado no um ditador a partir de 1937. Aconteceram várias coisas na Era Vargas. Ele criou vários direitos trabalhistas durante esta época. Criou salário Muitos mínimo, deles carteira de ainda trabalho, estão em vigor jornalismo, até direito hoje. também. Queimou o café, fez alguns tratados com os Estados Unidos para ajudar na indústria brasileira e foi no governo dele que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mandando Ei, cerca de depois 25 entrou mil numa homens guerra lutar na Itália. Até que em 45 ele foi forçado a renunciar e começa assim a República Nova, ou República de 46, com uma nova constituição. Algum tempo depois, Getúlio Vargas Cheio. está de volta, porém Voltou de dessa novo. vez ele foi eleito. Neste seu segundo governo foi criado Ah, a Petrobras Petrobras e a Vale do Rio A Vale Doce. também presta Devido a serviço aí vários no motivos, Inter. Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio em 54 no Palácio do Catete. Outro presidente que se destacou nessa época foi o Juscelino Juscelino Kubitschek, Kubitschek, claro. que veio com a proposta de rápido avanço do Brasil. Foi em seu governo que a capital Brasília foi inaugurada, além de seu uma governo bela que a dívida capital é externa. Brasil. Nos anos 60, Vou todos revelar tinham neste medo da caso. fome, Brasília, quer nesse dizer, caso. que o comunismo fosse implantado no Brasil. E as pessoas meio que achavam que isso poderia acontecer no governo de João Goulart. Então veio a intervenção militar, que ficaria no governo por apenas alguns meses, até que as coisas se estabilizassem. Ah, Bem, velho. mas eles Veio o ficaram no regime poder militar por neste caso. 20 anos. Desde Essa foi uma época 1960 de e extremos no Brasil. 4. Muitos gostavam do governo dos militares, enquanto outros odiavam. E bom, essas discussões acontecem até hoje. Na época dos militares, a economia do Brasil cresceu muito, mas também houve um aumento na dívida. Depois de muito tempo, os militares Presidentes foram eram aos militares. poucos devolvendo o poder, e o Brasil voltou novamente a ser uma democracia. Então temos a Nova República, que vai de Nova 1985 República, neste até os caso. dias Exato. atuais. Foi elaborada uma nova Constituição, Teve uma nova conhecida como Constituição. Constituição de 88, e desde então 88, o Brasil teve quando eu mais nasci. um monte de presidentes, 2 impeachments, escândalos, manifestações, Exato. tudo de sempre. Hoje, o Brasil é a 9ª economia mundial em Ixi. PIB bruto, logo à frente do Canadá e Olha atrás só. da Itália. Porém, considerando que o Brasil tem mais ou menos 210 milhões de pessoas, esses números são desanimadores. Em PIB per capita, estamos na posição 68. E sim, o PIB do Brasil teve uma queda gigantesca nos últimos O PIB anos. do Brasil é muito grande. Infelizmente. Ó. Então é interessante, então deu para conhecer aqui a história do Brasil. Muita coisa que a gente viu aqui neste vídeo são coisas que a gente nem sabia mesmo, acabamos aprendendo também. Ou seja, o Brasil passou por várias fases, guerras, não guerras, Exatamente. capitalismo, teve aí também o golpe do Estado, Estado, dois golpes. Exatamente, se eu não estiver enganado, até foram mais que 2, né? É. Então mostrando que houve muita guerra e muita luta para ser o que é agora, né? E é destacar que o café aí, o Brasil começou a espalhar primeiro. Foi o Exatamente, café, foi o começou a Brasil. exportar aí para os outros países e isso fez com que o país também fosse notado, né? E aqui, algo que eu também vi no vídeo foi que Portugal no princípio queria, os portugueses assim que eles que reinavam, né? Já não queriam voltar a Portugal, Não. queriam estar lá.
Com certeza. O filho do rei, quando o rei saiu, deixou o filho já não quis sair. Exato. Veja o Brasil. Só Até- com o andar do tempo, Lhe deram um ultimato, eles quebram, sai ou morre, hein? saiu. Então é bem interessante essa história aqui. Nós vamos arranjar um outro vídeo, que vamos ver se vamos ter uma outra história, uma versão um pouco diferente dessa que nós vimos aqui. E para compartilharmos com vocês que estão aí do outro lado. E foi muito bom mesmo, muito aprendemos com essa história aqui. Com certeza, foi muito bom estar aqui, interagir consigo, estar aqui a ver consigo a história do Brasil. Acho que é tudo, não é? Exato. Paramos por aqui, até a próxima. Vai.